Bom dia, vamos fazer o nosso estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O nosso tema hoje é o seguinte: a voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. É interessante que a gente conversa com as pessoas, algumas vocês falam, fulano tem uma voz suave, nossa, fulano de tal tem uma voz assim estridente, outro fala, não, fulano fala muito alto, né? Não, outra pessoa grita demais. Então, gente, a voz, que a Joana está nos dizendo aqui, caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas, né? Ela diz, não grites, não precisa gritar. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, tem outra pessoa conversando, a gente não tem paciência de esperar que a outra termine de falar, e para que nós possamos ser ouvidos, a gente suplanta o outro na gritaria, não é? Incomoda todas as pessoas e ninguém vai ouvir nada. Vamos ver o que ela vai nos falar aqui. Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. É isso mesmo, né? Então, nós estamos numa turma, numa reunião, se todo mundo quiser falar, cada um acha que para ser ouvido tem que gritar mais, falar mais alto. E na verdade, minha gente, aí ninguém ouve nada, né? É impossível você prestar atenção, analisar aquela conversa, entender o que o outro está falando com várias vozes ao mesmo tempo. Não é possível, nós não somos capazes de fazer isso. É necessário que quando nós estejamos falando com o outro, nós temos que, na medida do possível, olhar o outro nos olhos, no rosto, perceber as emoções que passam pelo rosto, pela expressão facial do outro. Como ele também, o interlocutor, ao me ouvir, tem que prestar atenção se a minha emoção é boa, se eu estou dizendo com tranquilidade, com carinho, com certeza daquilo que eu estou falando, não é? Ou se simplesmente eu estou tentando, porque as nossas emoções, né, demonstram quando nós estamos falando verdade, quando nós estamos tentando enrolar os outros. A não ser que a gente não preste muita atenção e que nós estejamos também acostumados a manipular as pessoas com o tipo de voz. Então é importante isso que a Joana está nos falando aqui. Ela diz mais, olha aqui, se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te, não é? Isso é muito interessante. Se você está numa reunião ou numa sala de aula, o aluno está conversando, o outro fala outra brincadeira e o professor começa a gritar, fala baixo, etc. E ninguém, né, se a professora grita, também eles não vão parar. É melhor a gente ficar em silêncio e dar tempo à turma de notar a ausência do barulho. Então, a mesma coisa, quando nós estivermos precisando de falar com alguém, não tente gritar e passar na frente, silencia. Aí os barulhentos vão sentir falta, vão ouvir que alguma coisa aconteceu naquele momento. Aí a gente então pode falar, né? É muito importante que a gente tenha equilíbrio. Como a Joana disse, a nossa voz transmite as nossas emoções de raiva, de paz, de tranquilidade, de ansiedade, de revolta, de prepotência, de orgulho, né? Vocês já pensaram nisso? Como a voz transmite aquilo que somos? Transmitimos paz, transmitimos emoção, transmitimos ódio, indiferença, pressa, não é? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, porque quando vamos dialogar com o outro, temos que ser todos ouvidos ali para aquela pessoa que está falando conosco, como gostaríamos que todos nos ouvissem enquanto nós estamos falando, né? Vamos dar sequência aqui. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. Olha para vocês verem que coisa interessante, né? Vai ficar rouco e não vai ser ouvido. Claro que não vai ser ouvido, né? Não tem como. Todo mundo gritando ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir nada.
Então não é assim que a gente vai conseguir, né, fazer com que as pessoas possam nos ouvir, possam interessar pelo que a gente está falando. A Joana diz mais. Ela diz o seguinte, que nós não nos referimos às técnicas de prosódia, ou seja, as técnicas de comunicação, de pronúncia correta, não é disso que ela está falando. Ela está falando da gritaria, da falta de educação mesmo da gente ao falar uns com os outros, sem respeitarmos o que o outro está falando conosco, não é isso? Então ela diz, não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém à tonalidade natural, audível e sem agressividade. Então é isso aí, gente. Quando um grupinho está conversando tranquilamente, todo mundo prestando atenção no que está sendo falado, todo mundo ouve um ao outro, o clima fica agradável, a energia flui tranquilamente, fica bem, né? Mas se nós começamos num grupo em que há briga, em que há discussão, em que as pessoas, cada uma quer falar mais, ou com aquela pressa de falar, tem pessoas que não têm paciência mesmo de ouvir, né? Fica desorientada, o outro começa a falar, ela tenta adivinhar aquilo que você vai falar. Passa na sua frente, vai andando, e no fim você tem que falar, peraí um minutinho, não é isso que eu estou falando, né? Nós fazemos isso. É consequência realmente de uma vida agitada que a gente tem levado, de um momento de corrida, né? Que esse mundo está fazendo com que nós percamos a paz, a tranquilidade, até para conversar com o outro. Então, minha gente, vamos ouvir o que a Joana está dizendo para a gente. Não grita. Aos gritos, nós não conseguimos impor nada. Muitas vezes a gente diz que aquele que grita muito é a defesa do fraco. Ele tenta dizer, mas eu falei e você não ouviu. Não, para ouvir tem que falar num tom tranquilo, calmo, né? Nós não vamos vencer o outro com os gritos. Nós vamos fazer que o outro acredite na gente na medida que você é capaz de falar olho no olho, tranquilamente, transmitindo a sua mensagem. Vamos fazer uma avaliação essa semana de como nós nos comunicamos com os outros, né? A boa educação manda que a gente fale pausadamente, olhando a pessoa nos olhos, com pausa, dando espaço para que o outro se pronuncie também. São maneiras suaves, gentis, de nós nos comunicarmos com os outros. Então vamos pensar como é que nós estamos nos comunicando com os outros, né? Desejo a todos vocês uma boa tarde, uma boa semana e, se Deus assim o permitir, na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Que tenham muita paz, muita tranquilidade, não é? E que tenham uma semana de reflexão para ouvir a todos. Fiquem com Deus.